Paz seja com todos. Vamos dar início, então, ao nosso estudo da apostila hoje, dando sequência aos estudos que nós estamos fazendo. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar vocês que estão aqui comigo, a irmã Claudiane e a irmã Aniele, para que possamos nos ajoelhar e buscar o nosso Deus em oração, pedindo a orientação do Espírito Santo. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na Tua presença humildemente, te agradecendo, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estudar a Sua palavra. Senhor, coloque o Seu Santo Espírito para que possa direcionar os nossos pensamentos, as nossas palavras, que tudo que formos dizer aqui não seja por nós mesmos. Hoje vamos proferir verdades muito importantes, Senhor, sobre o Seu sinal. Então nos capacita, Senhor, e nos faz entender e falar de acordo com a verdade. E que seja somente a verdade em nossa boca. É o que te pedimos em nome de Jesus. Ouviu um amém? Amém. Amém, glória a Deus. Muito bem. Então nós vamos continuar os nossos estudos que nós estamos fazendo da apostila. Recapitulando, nós percebemos que no dia da vinda de Cristo nós vamos ter dois grupos diferentes, né? O grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. E nós aprendemos que é melhor, né, que nós possamos fazer parte do grupo dos salvos, né? Porque as consequências e as bênçãos prometidas para os salvos são muito melhores, né? Poder estar na presença de Deus, viver eternamente com Ele, né? Ser livre de todas as dores, perseguições, tudo que tem de ruim nesse mundo. Então, sabendo que ser parte dos salvos é um objetivo nosso, nós precisamos buscar na palavra de Deus quais são os requisitos para eu poder fazer parte desse grupo. Nós aprendemos ontem que um dos requisitos é amar a Deus e guardar os seus mandamentos. E quem perdeu essa parte de estudo, é só voltar nos vídeos gravados anteriormente disponíveis no canal da nossa igreja para poder estar vendo essa parte. Além de amar a Deus e guardar os seus mandamentos, nós percebemos que agora nos últimos dias, um dos requisitos que temos para poder fazer parte dos salvos é que nós não venhamos a ser assinalados pela besta e pela sua imagem, e, em contrapartida, nós precisamos receber o sinal de Deus. Isso é um requisito. De onde surge esse papo de sinal da besta, da sua imagem, né? E sinal de Deus? Então, quando a gente chega ali no Apocalipse, no capítulo 13 de Apocalipse, nos é apresentado duas bestas, e ali é dito que as duas bestas, a primeira com o apoio da segunda, vão realizar uma imposição e colocar o sinal da besta e da sua imagem sobre a testa e a mão direita de todos aqueles que forem seus adoradores. E nós aprendemos que Satanás e seus representantes, eles sempre utilizam coisas relacionadas a Deus, coisas que Deus apresenta, e desvirtuam aquilo de alguma forma, né? Então, se o sinal da besta e da sua imagem é um sinal para ser colocado na testa e na mão direita, pode ser, sabendo que Satanás sempre faz paródias das coisas de Deus, pode ser que o sinal de Deus também esteja relacionado a algo do tipo. Então, se nós temos o sinal da besta como sendo colocado na testa e na mão, provavelmente o sinal de Deus também é algo colocado na testa e na mão. Mas isso é uma hipótese. Será que a palavra de Deus nos apresenta algum tipo de pista sobre isso? Então, nós vamos procurar, na verdade, na palavra de Deus, se a Bíblia nos dá alguma pista sobre o que é o sinal de Deus e qual o seu objetivo. Tá bom? Então, eu gostaria de pedir para a irmã Aniele lê para a gente o que está escrito nesse primeiro parágrafo do estudo de hoje. Tá, vamos lá. O que é o sinal de Deus e qual o seu objetivo? A palavra de Deus nos dá uma pista sobre onde encontramos e em quais locais será colocado o sinal de Deus. Em Deuteronômio 6, 1, 2 e 8, os mandamentos, estatutos e os juízos de Deus não são apresentados como o lugar onde encontramos o sinal de Deus, e a mão e a testa frontais entre os olhos, como sendo os locais em que o sinal de Deus será colocado em nosso corpo. Muito bem, Monielle. Então, nós percebemos o quê? Que a Bíblia, de fato, nos traz uma pista sobre onde nós vamos encontrar
em que local do nosso corpo vai ser colocado o sinal de Deus. Aqui diz sobre Deuteronômio 6, 1, versículo 2 e versículo 8. Deuteronômio 6, versículo 1 e 2 e o versículo 8. Alguém de vocês poderia ler para a gente? Já está com ele aberto? Se não, eu peço para que vocês já vão abrindo o Deuteronômio 11, verso 18, tá? Uma de vocês. Pai seja, irmã Aldina, seja bem-vinda. Muito bem, então eu vou ler aqui Deuteronômio 6, os versículos 1, 2 e 8, que diz assim: Estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que o Senhor vosso Deus ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra no qual estáis adentrando, com o objetivo de tomar posse dela. Sendo assim, pois, tu, teus filhos e os teus netos temerão ao Senhor e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje vos ordeno, para que os guarde durante toda a vossa existência, a fim de que os teus dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Então, nós estamos vendo aqui o Senhor falando dos mandamentos, dos estatutos para Moisés, e falando que o povo de Israel, que eles deveriam colocar em prática, praticar. Isso no versículo 1 e 2. Quando chega no versículo 8, olha que interessante que Deus diz. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como teflim. Muito bem. Então, olha que interessante. O Senhor falou para Moisés que as leis, as palavras da lei de Deus, né, que ele resume naquele verso muito famoso, repetido diversas vezes nas orações judaicas, né? Portanto, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, Shema, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, amarás o Senhor todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno esteja em todo o teu coração. Então, os mandamentos do Senhor, essas palavras, elas deveriam estar, como diz aqui no versículo 8, como um sinal. Lembra que nós estudamos ontem que o sinal ele serve para identificar, ele serve para proteger, ele serve para dar garantia da palavra e ele pode servir para punição? Então aqui está falando que as leis de Deus, elas seriam colocadas como um sinal, olha o termo de novo, um sinal, na sua mão, em seu braço e na sua testa. Olha que interessante. Então, da mesma forma, a lei de Deus, ele falou que seria colocada na mão e na testa. Lembra o que a gente comentou agora há pouco sobre o sinal da besta, que lá seria colocado também na mão e na testa? Olha só, então Satanás realmente fazendo uma paródia daquilo que Deus havia dito. Então nós identificamos que o sinal de Deus que seria colocado na testa e na mão são as suas leis. Muito bem, o que nos diz Deuteronômio 11, 18? Alguma de vocês conseguiu achar aí Deuteronômio 11, 18 para ler? Imaniele. Diz assim: Portanto, guardarei estas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma, e as atarás como sinal à vossa mão, para que possa ser como testeira entre os vossos olhos. Muito bem. Então, mais um versículo mostrando que as leis de Deus, elas seriam colocadas na mão e em testeiras entre os olhos, né? Aqui entre os olhos. Muito bem. Então, nós identificamos que, de fato, Deus tem o seu sinal e o seu sinal são as suas leis colocadas na testa e na mão. Aprendemos o que é, onde encontrar. Na lei de Deus, a gente encontra o sinal dele e onde vai ser colocado, na mão e na testa. Muito bem. Só que a palavra de Deus ela consegue ser mais específica ainda para a gente. Dentro da lei de Deus se destaca uma lei que ela se apresenta exatamente como sinal entre Deus e o seu povo. E eu gostaria de pedir que a irmã Cleudiane lesse para a gente essa frase bem aqui, ó. Lê para a gente, irmã Cleudiane. Irmã Aldina, você consegue ler essa frase aqui? Eu tô sem óculos, Júnior. Ah, é verdade, desculpa. Eu Então, ainda não fiz ainda um novo, aí tá muito pequenininho, não consigo não, amado. Obrigada, viu? E paz seja com todos vocês. amém. Se a senhora sentir o desejo de comentar a qualquer momento, você, irmã Claudiane, fica à vontade, tá bom? Então Tá diz bom. assim:
O sábado se configura como um sinal entre Deus e o seu povo que o santifica. Então aqui está dizendo que o sábado ele é um sinal entre Deus e o seu povo e santifica esse povo. Vamos ver se é verdade? Vamos ver o que está escrito em Êxodo 28 a 11, Êxodo 31, 13 e 17, Ezequiel 20, 12 e 20, tá bom? Então vamos lá. Anne, vai pegando aí algum desses versículos para você ler também comigo, tá bom? Eu vou ler o que está em Êxodo 20, no versículo 8 ao versículo 11. Êxodo 20, versículo 8 ao versículo 11. Diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver morando dentro das tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, o mar, a terra e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Muito bem, então nós vemos que o sábado do Senhor, ele se encontra dentro de sua lei. A lei, a gente aprendeu que ela seria o lugar onde nós iríamos encontrar o sinal de Deus. E dentro da lei de Deus nós encontramos o sábado, né? Ali o 4º mandamento. Êxodo 31, 13. Alguém achou? Irmã Niele. Fala também ao filho de Israel, dizendo: Certamente guardarei os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. E o 17 fala: Este é o sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, pois em 6 dias fez o Senhor os céus e terra, e no 7º dia ele descansou e foi revigorado. Amém, glória a Deus. Então nós aprendemos que, segundo Deuteronômio 6, nós encontramos o sinal de Deus em sua lei. E agora onde a irmã Aniele leu, Êxodo 31, 13 e 17, nós descobrimos que o sábado, ele é apresentado por Deus como um sinal entre ele e o seu povo. Então o sábado que está dentro da lei, ele é o sinal entre Deus e o seu povo. Muito bem, vamos ver se tem algum outro local que fala sobre isso? Em Ezequiel, no capítulo 20, Ezequiel no capítulo 20, nos versículos 12 e 20, diz assim: Do mesmo modo lhe concedi os meus sábados, como um sinal entre nós, para que compreendesse que eu sou o Senhor que os santifica. E o 20 diz assim: Santificai os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vós, para que entendais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, olha que interessante. Dentro da lei, nós encontramos em Êxodo, depois em Ezequiel, dizendo que o sábado, que está dentro da lei de Deus, ele é o sinal entre Deus e o seu povo para o santificar. É através do dia do sábado, né, da guarda do sábado, que o Senhor santifica o seu povo. Muito bem. Pode falar, irmã Aldina. Uma curiosidade sobre a santificação do dia do sábado. Lá diz, nem o teu boi, nem o teu jumento, nada é para trabalhar nesse dia, né? Tem que ser santificado todo da nossa casa, até os nossos pertences. Veja, às vezes diz assim, mas isso é um fanatismo, porque os animais, eles não têm raciocínio. Tem pessoas que, eu estou guardando o sábado, mas aí ele aluga, né, o animal dele para fazer um outro serviço, ou deixa um trabalhador que ele tem ir fazer o serviço, né, um empregado usando os animaizinhos. Não pode, porque Deus pede a santificação geral. É igual a história de Nínive, eu não gosto muito de contar causos, não, mas lá, quando Jonas pregou, o rei mandou prender até os animais para não se alimentar, né? E então a bênção foi maior, porque foi um ato de fé. Era o que eu queria acrescentar na santificação. O tanto que é importante o dia do sábado. E além de ser um sinal entre Deus e o seu povo, porque no 4º mandamento lá, em Êxodo 20, lá justamente diz de quem nós somos, né? Quem é o nosso Deus.
Glória a Deus, isso mesmo. E nós aprendemos ontem, Maldina, que o sinal na Bíblia, ele é uma coisa que serve para identificação. Então, como você falou, no quarto mandamento está ali constando que quem é o nosso Senhor, o nosso Deus. E quando a gente pratica, né, guarda o dia de sábado, nós recebemos o sinal de Deus que nos identifica como seu povo. Por isso que o sinal de identificação também é a característica do dia de sábado. Aí, a profetisa Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 283, vai nos dizer o seguinte: nenhuma outra das instituições dadas aos judeus tendia a distingui-los tão completamente das nações circunvizinhas como o sábado. Então, o sábado era uma coisa tão especial, tão específica, que nada que eles fizessem ia separar tanto eles do restante do povo como o sábado. Então, era o sábado que mostrava de fato que eles eram, diferente das outras nações, um povo de Deus, um povo escolhido que obedecia esse mandamento deixado por ele. Era a intenção do Senhor que a sua observância os designasse como adoradores seus. Então, quando a gente guarda o sábado, nós somos considerados adoradores daquele Deus que instituiu o dia de sábado. Ao passo que lá em Apocalipse 13 diz que os adoradores da besta são aqueles que recebem o sinal dela. Então, o sinal que você recebe vai definir de quem que você é adorador, ou de Deus ou da besta. Seria um sinal de sua separação da idolatria e a ligação com o verdadeiro Deus. Então, quando a gente guarda o sábado e não o falso dia de adoração, nós estamos rejeitando a idolatria e adorando o Deus de verdade, o Deus verdadeiro. Mas a fim de santificar o sábado, os homens precisam ser eles próprios santos. Devem, pela fé, tornar-se participantes da justiça de Cristo. Quando foi dado a Israel o mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, em Êxodo 28 que nós lemos, o Senhor lhes disse também, e ser-me-eis homens santos, Êxodo 22, 31. Só assim poderia o sábado distinguir Israel como os adoradores de Deus. Isso está bastante de acordo com uma pergunta que foi feita pela irmã Elaine ontem, no sábado, na verdade. Ela perguntou se a gente poderia receber o sinal de ou a chuva serôdia só pelo fato de celebrar a festa das cabanas, né? E a resposta é não. E aqui a gente aprende o mesmo princípio. Não é que eu guardo o sábado e eu deixo de praticar todos os outros mandamentos que o Senhor ordenou, que eu vou receber o sinal de Deus. Para que o sinal de Deus possa realmente estar na minha testa e na minha mão, eu preciso guardar o sábado sim. Mas não é somente o sábado. Eu tenho que buscar um processo de santificação completa, buscar realmente servir a Deus em todos os mandamentos, para que o sábado possa ser um sinal de Deus na minha vida. Agora, se eu não pratico os demais mandamentos, se eu não pratico a justiça de Deus, aí não adianta. Só o sábado não é suficiente para nos santificar. Muito bem. O que mais que a gente aprende sobre isso? Gostaria de pedir para o irmão Ronan. Irmão Ronan, você pode ler para a gente o que está escrito aqui nesse parágrafo da apostila? Irmã Bruna, paz seja contigo, tudo bem? Irmã Bruna, você pode ler para a gente o que está escrito aqui nesse parágrafo? Paz, irmãos, que a paz esteja com todos, né? A obediência a esse preceito diferencia o povo de Deus do restante do mundo. Demonstra de forma prática sua dedicação e proximidade para com o Senhor e carrega a promessa de bênção para os seus observadores. Êxodo 16, 30, Isaías 58, 13 a 14. Amém, glória a Deus. Quem puder, acha aí esses versículos, tá bom? Êxodo 16, 30, Isaías 58, 13 e 14. Então, nós vemos que quando nós obedecemos esse preceito do Senhor, nós nos diferenciamos do restante do mundo. Lembra que um sinal na Bíblia, ele serve para identificar um povo? Então, é isso. Ali quem guarda o sábado, ele se identifica automaticamente como sendo parte do povo de Deus. Ele também serve para demonstrar de forma prática a nossa dedicação a Deus, porque nós separamos um dia da semana para poder dedicar totalmente a Deus, né?
e a proximidade para com o Senhor. Nós nos tornamos próximos, né, com Deus quando nós temos um dia exclusivo para Ele. Além de que carrega uma promessa de bênção para quem observar esse dia. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? O que diz Êxodo 16:30? Quem achou aí para estar lendo para a gente? Êxodo 16:30. Certo, diz assim, Êxodo 16:30. Então o povo do Senhor, então o povo descansou no 7º dia. Muito bem. Então nós vemos aqui que o povo de Deus realmente guardava esse dia, né? O povo descansou no 7º dia. Então realmente é um dia que delimita aqueles que observam como sendo parte do povo de Deus. E o que diz Isaías 58, 13 e 14? Alguém achou Isaías 58, 13 e 14? Irmã Aniele? E tu desviares teu pé do sábado, de fazeres o que gostas no meu santo dia, e chamares ao sábado um deleite, o santo do Senhor honrado, e o honrares, não fazendo teus próprios caminhos, nem procurando teus próprios desejos, nem falando tuas próprias palavras. Então, tu te deleitarás no Senhor, e eu te farei subir aos lugares altos da terra, e te alimentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor tem falado isto. Glória a Deus, olha que maravilha. Então, além de nós sermos identificados como povo de Deus, somos separados do restante do mundo, mostrar nossa dedicação e proximidade com Deus observando o sábado, Deus ainda promete uma bênção maravilhosa para todos aqueles que guardam este santo dia, né? Olha quantas coisas boas nós temos para poder guardar esse dia que o Senhor nos deixou. Novamente, a profetisa Ellen White, então, vai dizer no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 16 e 17, o seguinte: assim como o sábado foi o sinal que distinguiu Israel quando saiu do Egito para entrar em Canaã, é também o sinal que deve distinguir o povo de Deus que sai do mundo para entrar no repouso celestial. O sábado é um sinal de afinidade entre Deus e seu povo, sinal de que este honra sua lei. É o distintivo entre os fiéis súditos de Deus e os transgressores. Olha que interessante. Da mesma forma que o povo de Israel saiu do Egito, e aí, quando ia entrar em Canaã, eles começaram a guardar o sábado que o Senhor deixou, diferenciando eles do restante daquele povo, daquela terra, da mesma forma, o sábado, ele distingue o povo de Deus hoje, que sai do mundo do pecado, e vai se direcionar ao repouso celestial no céu, né? Olha que interessante. Então, da mesma forma que essa lei foi deixada para os judeus lá atrás, ela é deixada para nós, o povo de Deus, nos últimos dias. E quem guarda o sábado, isso se torna um sinal de afinidade entre Deus e ele, né? Entre Deus e o seu povo. Olha que interessante. E é um sinal de que a gente honra a sua lei. Se a gente guarda o sábado, que faz parte da lei de Deus, significa que nós honramos a ele. Lembra que lá atrás a gente estudou que Satanás quer fazer com que as pessoas rejeitem a lei de Deus, porque rejeitando a lei, elas rejeitam o próprio autor da lei? Então aqui nós nos tornamos próximos de Deus. E aqui fala que é o distintivo entre os fiéis súditos de Deus, né? E o restante dos transgressores. Então, aqueles que guardam o sábado, eles recebem esse sinal para mostrar. Esses daí são súditos de Deus, são aqueles que seguem as suas leis e são parte do seu povo. Amém? Muito bem, vamos prosseguir a nossa leitura. Irmã Aniele, lê para a gente o que está escrito nessa frase. E enquanto a Aniele estiver lendo, se alguém puder achar Efésios 2, 11 e 13, só para ler para a gente, tá bom? Lê para a gente, então, irmã Aniele. É a santificação do sábado que demarca o povo de Deus como seus adoradores, povo santificado e parte do seu rebanho. Muito bem, então é a santificação do sábado que demarca o povo de Deus como seus adoradores, né? Muito bem, então ao guardar o sábado, nós nos tornamos adoradores de Deus, um povo santificado e que faz parte do seu rebanho. O que Efésios 2, 11 e 13 vai nos dizer? Alguém conseguiu achar Efésios 2, 11 e 13? Diz assim, Efésios 2, 11 e 13. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, quando a gente guarda as leis de Deus, principalmente o dia de sábado, nós deixamos de ser gentios, povos gentios, e nos tornamos partes do Israel de Deus, né? Vamos ver como que isso fica mais claro ainda quando a profetisa diz, no livro Desejado de Todas as Nações, página 288, sobre essa questão de nós sermos gentios, mas ao guardar o sábado nos tornamos parte do Israel de Deus. Ela diz assim, ó: portanto, o sábado é um sinal do poder de Cristo para nos fazer santos. Ou seja, é a partir da obediência à lei de Deus, em especial o dia de sábado, que Cristo tem o poder de nos fazer santos, né? E ele é dado a todos a quem Cristo, a quantos Cristo santifica. Como sinal de seu poder santificador, o sábado é dado a todos quantos, por meio de Cristo, se tornam parte do Israel de Deus. Então, através de Cristo e através da obediência às leis de Deus, especialmente ao sábado, é que nós deixamos de ser parte do mundo e nos tornamos Israel de Deus, né? Judeus espiritualmente falando. Então, olha que importante. Não é uma coisa somente para o passado, né? Mas é uma coisa também para o nosso presente. Tornar-nos parte do Israel de Deus através da obediência à sua lei, em especial ao dia de sábado. Muito bem.